Vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, porque o número de feminicídios subiu mais de 20% no estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Sobre esse tema, vamos conversar agora com Raquel Galinatti, que é diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Muito bom dia, Raquel. Bom dia. Raquel, então, esse dado que chama atenção, infelizmente negativo, mas a senhora acredita que também hoje há uma intenção e também uma coragem das pessoas em denunciar cada vez mais? Há um reflexo também neste sentido? Claro que a violência aumenta, mas também ela tem sido mais notificada de fato? Sim, tem esse fator para também corroborar com o aumento dos índices, mas o que a gente percebe é que os crimes continuam persistindo. Dentro do contexto abusivo, violento, o homem, ele tem medo de ser ridicularizado pela mulher, e a mulher vítima tem medo de ser morta. São dados alarmantes em que os estados, os governos, eles devem tomar medidas eficazes de políticas públicas, não somente de forma paliativa, mas que realmente tenhamos este crime solucionado. Claro que quando a gente fala do crime de violência contra a mulher em um contexto doméstico familiar, temos que ter uma conversa transversal com outras áreas, desde o seio familiar, a sociedade, educacional, assistência social, mas principalmente a gente tem que ter estrutura na porta de entrada do sistema de justiça criminal, que é a delegacia de polícia. Não adianta abrir delegacias de polícia 24 horas se não temos estrutura, por exemplo, de contingente necessário de policiais, não temos salários adequados para esses policiais, estrutura para que sim, o policial possa, de acordo com a sua potencialidade, combater o crime e proteger a vítima. Raquel Galinatti conosco, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Doutora Raquel, bom dia, satisfação falar com você. Doutora, com relação a esse aumento nos crimes, nos casos de feminicídio, a doutora compreende que se trata de um aumento efetivo de casos ou talvez um aumento de relatos, uma maior conscientização das pessoas, da sociedade que acabam relatando melhor esse caso ou até dando um enquadramento de feminicídio para casos que eventualmente, anteriormente, se daria um outro enquadramento? Muito pontual a sua pergunta, e claro que a gente tem vários fatores para colocar a condicionante do aumento do feminicídio. Primeiramente, crimes de violência doméstica e familiar são aqueles crimes que a gente fala que ocorrem na clandestinidade, entre quatro paredes. Muitas vezes, crimes que são evolutivos, como agressões morais, verbais, físicas, não chegam a ser denunciados, as mulheres acabam sendo estatísticas de feminicídio antes mesmo de ter oportunidade de denunciar. Então, é muito importante que todos os sinais de violência, eles estejam ali elucidados. O mais difícil para que a gente possa resgatar a mulher que é vítima de violência, em primeiro lugar, é essa mulher se visualizar como vítima, porque muitas vezes a mulher normaliza e até romantiza esses atos de agressão. E eu gostaria de mais uma vez aqui alertar, o feminicídio, ele começa de forma evolutiva. São agressões morais, verbais, físicas, até chegar ao ápice dessa agressão. Isso porque o agressor, o criminoso, ele trata essa mulher como uma coisa, ele objetifica como propriedade sua. A partir do momento em que essa mulher não está condicionada, nem correspondendo aos comandos desse agressor, essas agressões elas chegam até situações drásticas e tragédias como o feminicídio. Doutora, até como a senhora disse, em razão de toda essa proximidade entre agressor, vítima, evidentemente, todo esse contexto que nós sabemos, hoje as ferramentas que estão autorizadas aí, disponíveis para as mulheres, as medidas protetivas, os protocolos que vêm sendo discutidos também, tivemos o caso Daniel Alves, legislações parecidas estão sendo aprovadas aqui no Brasil, em São Paulo, no estado. Queria que a senhora falasse também dessas ferramentas que hoje estão à disposição e se elas são de fato efetivas, porque como a senhora disse, né, entre marido e mulher, muitas vezes a pessoa pode tomar uma atitude que ela
volta para a residência, pode executar um crime. É muito difícil também a polícia estar 24 horas na residência dessa pessoa. Esses mecanismos hoje são efetivos mesmo? São mecanismos efetivos e são, claro, sinais de que os governos eles estão olhando para essa vítima e buscando inovações, tanto legislativas, para ampliar o rol de proteção para essa mulher que é vítima. Mas o que é muito importante também que a gente saliente, recente estudo da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil mostra o déficit de policiais civis em todos os estados. Então, claro que quando a gente fala em políticas públicas, a gente tem que andar correlacionado também de forma efetiva com as leis que ali tem previsão de mecanismos de proteção. Quando a gente fala, por exemplo, em delegacias 24 horas, versando a proteção da mulher vítima de violência, torna-se inócua esta lei quando não temos policiais para ali estarem nessas delegacias. Então, o que a gente precisa urgentemente é dar estrutura para as instituições do Estado que têm como obrigação e dever proteger essas mulheres vítimas de violência. Cristiano Vilela. Delegada, os críticos com relação a essa questão do feminicídio, essa questão da valorização, da importância de preservação da mulher, especialmente nessas práticas de crimes domésticos, muitas vezes dizem que deve-se coibir o crime com a pessoa, com o cidadão e não especificamente com a mulher. Isso demonstraria uma fragilidade maior da mulher na relação entre homem e mulher. Qual o posicionamento da senhora? De que forma a senhora se colocaria no sentido de contrapor a essa crítica que uma parte significativa da sociedade ainda faz? É um crime muito complexo. Nós não estamos lidando com qualquer vítima. A gente lida com uma vítima que já tem um amor e está emocionalmente ligada, subjugada até mesmo por aquele agressor. Então, o nível de crueldade, perversidade para essa manipulação psicológica, em que aquela vítima, permanecendo vítima, aceita, muitas vezes até se pune como merecedora desses atos de agressão, esses atos violentos, faz com que, claro, tenhamos que conversar de uma forma conglobante em vários aspectos, não é somente através de leis ou através do sistema de justiça que a gente vai combater essa covardia que é o crime de violência contra a mulher. E aí, claro, eu concordo que a forma estrutural como a nossa sociedade foi formada, uma sociedade patriarcal e machista muitas vezes, faz com que a situação de desequilíbrio entre homens e mulheres reflitam ali em relacionamentos também desequilibrados. A gente sabe hoje que o crime de violência contra a mulher é um crime que não independe de gênero, se é o homem, se é a mulher que defender ou o homem. Hoje, se a gente tem grandes avanços, graças a homens, sim, que estão lado a lado, protegendo essas mulheres que são vítimas de violência. Porque quem agride a mulher, na minha opinião, é um canalha, é um covarde, é um criminoso. E dessa forma, temos que a sociedade estarmos unidos e juntos no combate à violência contra a mulher. Aqui em São Paulo, né, doutora, nós tivemos agora essa Não Se Cale, né, que é algo que a gente citou há pouco, né, que é o protocolo que foi adotado lá em Barcelona, que envolveu o jogador, né, Daniel Alves. Como é que a senhora avalia também esses protocolos que estão sendo criados aí também num acolhimento, evidentemente, para as vítimas? O protocolo Não Cale em Barcelona, ele vem da sociedade civil, da própria sociedade civil, veio a necessidade de também ampliar esse rol de proteção. São códigos em que aquelas mulheres sinalizam para os estabelecimentos de entretenimento, estabelecimentos de lazer, sinais de alerta. A gente também tem protocolos ali no Reino Unido, que é o Ask for Angela, em que alguns códigos em danceterias, discotecas, bares e restaurantes são colocados para que as mulheres peçam ajuda, buscando Ask for Angela ou buscando, por exemplo, nominando bebidas alcoólicas pelo protocolo Angela, e Angela é correlato a Angel. Então, claro que todas essas medidas que a gente tem visto e que está, sim, dando certo ao redor do mundo, são muito bem vistas aqui a implementação no Brasil. E lá, em Barcelona, a agilidade para podermos
conseguimos ter, para a polícia de Barcelona poder colher as provas, a materialidade delitiva, os vestígios materiais, foi justamente pela orientação até dos funcionários para que aquela vítima fosse diretamente a uma delegacia, ali a um posto policial. Doutora Raquel Galinatti, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, participando conosco ao vivo aqui da programação da Jovem Pan. Muito obrigado, senhora. Um bom dia. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Bom dia.